Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 27 de julho. Agora na Espanha são 11 horas e 54 minutos. No Brasil, 6 e 54. Gente, nesse momento a BTC está tentando superar a VWAP semanal aqui no 4 horas, ancorado pela banda de VWAP semanal. É a própria VWAP semanal que está segurando o preço. Retomamos a tendência de alta no 4 horas. Um pumpzinho na madrugada levou a BTC para a máxima em 29.690. Era preciso bater exatamente em 29.600 para retomar a tendência de alta no 4 horas. As bolinhas migraram para baixo. Então, o mais factível é que aquele prognóstico nosso de voltar a estressar a aresta superior da nossa bandeira acabe se concretizando. Vamos ver como ficou no diário. Vejam o candle que a gente está abrindo no diário, um doji comprador respeitando religiosamente o suporte representado pela nuvem. Eu reportei que a nuvem estava escalando de baixo para cima e que a BTC iria respeitar esse suporte. Dificilmente ela iria incursionar para dentro da nuvem. Então agora a nossa próxima resistência passa a ser a mediana do canal de Keltner. Se superar 29.900, só vai parar nos cumes aqui da nossa bandeira. Se romper 31.804, fica no radar a possibilidade de um pump espasmódico em direção a 36, que seria a nossa onda 3. Então ficaria uma onda 1, que foi o mastro da bandeira, a onda 2, a própria bandeira, e a onda 3, levando a BTC para um patamar de 36 mil dólares, no mínimo. No intraday tá dando bons trades, bate na upper, volta para VWAP, bate na upper, acumula, ameaça voltar para VWAP, aí voltou para VWAP, ameaçou perder a VWAP. Nesse momento, há poucos minutos atrás, fizemos a máxima em 29.546 e agora está acumulando. É bem provável que volte para a VWAP. Assim que ela der um recuo seguro, eu vou ofertar um sinal na sala de sinais. Ontem os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje não vai ser diferente. E na Seara Fática, aqui no 6 horas, segue vigente a nossa bandeira também. Agora a gente está voltando para dentro da banda de VWAP mensal. Desenhamos já o segundo candle comprador para dentro. Então a próxima parada é o patamar de 30 mil dólares, que meio que coincide com a mediana do canal de Keltner lá no gráfico diário. Na Seara Fática, um comitê do Congresso norte-americano aprovou um projeto de lei criptográfico que aproxima os Estados Unidos de uma clareza regulatória. O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara Federal norte-americana aprovou um projeto de lei na quarta-feira com o objetivo de definir se criptomoedas são valores mobiliários ou commodities, estabelecendo os critérios. E o projeto de lei também aumenta a supervisão da CFTC, que é o órgão regulador de commodities e futuros, e define exatamente a jurisdição da SEC, que é a CVM norte-americana. De repente, os Estados Unidos podem sair desse limbo regulamentar e acabar com esse hiato legislativo. Muito boa notícia. E a plataforma de pagamento CoinsPaid afirmou que foi o grupo Lazarus que hackeou 37,3 milhões de dólares da plataforma. A plataforma reportou que seus sistemas fortificados ajudaram a minimizar o impacto e os fundos dos clientes não foram afetados. Não deram maiores detalhes do modus operandi do hackeamento. Enfim, vamos acompanhar essa história. E o fundador da Polygon prevê o futuro do ecossistema Ethereum e nomeia um catalisador que vai levar a ETH para os próximos 1 bilhão de novos usuários. Segundo o cofundador da Polygon, o Sandeep Nailwal, ele acha que o projeto da Polygon 2.0, fazendo migrar o token Matic para o token POL, seria uma espécie de fim de jogo em termos de infraestrutura e latência para ecossistemas baseados na solução de camada 1 Ethereum. Segundo ele, não há nada em termos de infraestrutura que se aproxime do que eles estão construindo. E são os aplicativos descentralizados, os dApps, que serão os verdadeiros heróis nessa catalisação do mundo cripto e da Web3 para os novos 1 bilhão de usuários. Segundo eles,
isso vai acontecer com uma infraestrutura adequada. Quando essa guerra de infraestrutura terminar, já que o mundo cripto hoje vive e presencia a criação de infraestruturas em termos de solução de camada zero, a gente vê Cosmos, Polkadot, Kusama, Avax. Em termos de solução de camada 1, a gente vê Ethereum, Solana tentando resolver problemas de escalabilidade, Zilliqa. Em termos de solução de camada 2 junto à ETH, os rollups, a gente vê Polygon, Matic, Optimism, enfim. Quando essa guerra terminar, o grande herói dessa história os heróis dessa história serão os dApps, os aplicativos descentralizados. Segundo ele, um iOS da Apple vale trilhões porque ali circulam dados e riquezas que justificam que um iOS valha trilhões de dólares. E são os dApps, os aplicativos descentralizados que vão fazer circular dados e riquezas na Web3, que vão transformar a Web3 em algo valendo trilhões de dólares. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, por que alguns bancos estão tão preocupados com a chegada das CBDCs? Enfim, ao permitir que indivíduos e empresas mantenham e transacionem ativos diretamente através da blockchain do Banco Central, e não vai ser só CBDC. O ecossistema que vai permitir a criação da CBDC no Brasil, por exemplo, vai permitir a tokenização de ativos. Será possível transacionar imóveis ou outros ativos através do ecossistema que vai albergar a CBDC do Banco Central Brasileiro. Então, isso vai diminuir absurdamente o corpo de depósitos e contas nas instituições financeiras. E não existe essa história de que é grande demais para quebrar. Vai tudo quebrar sim. A gente está prestes a inaugurar uma nova era no sistema financeiro mundial. E o Banco Central Europeu vai aumentar novamente a taxa básica de juros na linha do Federal Reserve. Economistas preveem que agora a taxa básica vai aumentar para um percentual até 3,75%. É quase certo que o Banco Central Europeu deve aumentar a taxa básica de juros em 1/4 de ponto percentual. Agora a pergunta e os investidores que estão se questionando, será o target final nesse rally de aumentos? A Christine Lagarde não deu nenhuma antecipação do que vai ser reportado na ata da reunião, mas é bem provável que ela crie um viés parecido com Jerome Powell e deixe em aberto a possibilidade de novos aumentos. E a Ucrânia intensifica a contraofensiva com grande impulso no sul do país. Enfim, a guerra segue escalando. A BTC aqui no 6 horas segue dando vigência também à nossa bandeira de alta, apesar da longevidade dessa bandeira. Isso aqui provavelmente vai acabar explodindo em direção a um estresse ali no patamar dos cumes da bandeira, no próximo de 31 mil dólares. Se romper 31.804, pode explodir em direção a 36, criando a nossa onda 3, que tem que guardar proporcionalidade dimensional com a onda 1. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Deixa eu ver quem está subindo mais de 2%, a GIX. Vou fazer a GIX também, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.